Mas agora me conta uma coisa, você que usa o transporte coletivo, está conseguindo andar sentado nos ônibus? Os ônibus aí nas linhas que você utiliza estão mais vazios do que esses que a gente mostrou aí na reportagem? Conta pra gente como é que tá, o nosso WhatsApp é o 3201-7720, participe, a gente aguarda a sua participação. E eu volto agora com o Rafael no estúdio de rádio. Bom, Rafael, essa discussão parece que nunca vai ter fim, não é mesmo? Sem dúvida, pelo menos 10, 15 anos a gente fala a mesma coisa, o problema do transporte coletivo na pandemia, fora de pandemia, a grande realidade é que nunca foi resolvido e quem sofre é o usuário, que precisa se locomover ao trabalho todos os dias. Enfim, uma situação muito triste e sobre isso a gente vai falar, vai acionar aqui o vereador pelo PSL, Lucas Quitão. E é claro que quando políticos vêm aqui, a gente faz algumas cobranças. O que a Câmara Municipal de Goiânia tem feito efetivamente? A Câmara Municipal, a informação que eu tenho, pelo menos é essa, está de recesso. Seja bem-vindo, vereador Lucas Quitão. Boa tarde, meu amigo Rafael, Reginaldo, todos os demais debatedores, a produção da TBC e principalmente os nossos telespectadores. Como você bem lembrou, a Câmara Municipal, na verdade, ela está suspensa, né? Nossos trabalhos estão suspensos pela pandemia, Rafael, mas nós não paramos o trabalho. Inclusive, eu devo agradecer ao trabalho de vocês, da imprensa, para nos ajudar nessa fiscalização, principalmente quando se trata de transporte coletivo. Ontem nós sugerimos, né, e cobramos o prefeito Rogério Cruz no sentido de fazer uma reunião da CDTC, que é a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, da qual eu faço parte, né? Eu represento a Câmara Municipal lá. E lá, Rafael, para o nosso público entender, é lá que a gente faz as exigências às empresas. E elas são obrigadas a cumprir. E além dessas nossas deliberações, nós contamos agora com duas ações judiciais já deferidas, que os juízes mandaram as empresas cumprirem o decreto. Mas a gente está vendo pelas imagens, eu também recebo diariamente aqui vídeos, mensagens, críticas, né, questionamentos sobre essas atitudes das empresas. Primeiro, elas diminuíram a frota que rodava, esse é um problema sério, e agora nos disseram que vão retomar toda a frota, mas os números não são verídicos, né? Ontem mesmo eu fiz uma fiscalização e detectei vários veículos parados. A frota tem que estar rodando mais ou menos em torno de 1.300 ônibus, nós estamos vendo aí em torno de 1.100 todos os dias. Quer dizer, dá para melhorar. E junto com isso também, Rafael e demais colegas aí de bancada, nós estamos sugerindo que o transporte escolar auxilie o transporte público. Como é que é isso? Aquele pessoal das vans escolares que estão parados aí há mais de um ano, a nossa sugestão para ser deliberado nessa reunião que eu estou chamando é para a gente poder dar o direito deles também auxiliarem o transporte coletivo, ou seja, para não ficar tanta gente em pé, para não ficar tanto terminal lotado, essas vans auxiliariam o transporte. Eu acho que é uma boa ideia, porque vai salvar essa cadeia que está aí há mais de um ano parado, né? E também vai auxiliar o transporte coletivo de uma forma profissional. Todas elas, Rafael, possuem já inscrição na AGR, que é a agência reguladora do nosso governo do estado, e também são profissionais qualificados que já são habituados a trabalhar no transporte coletivo. Essas são as nossas duas sugestões, além de fazer diariamente essa cobrança e, mais uma vez, agradecer o trabalho da imprensa por acompanhar de perto e mostrar para os nossos governantes que não adianta sacrificar o comerciante, sacrificar a cadeia produtiva de Goiânia, se lá no transporte coletivo o coronavírus corre solto e a cadeia de contaminação não está sendo quebrada. Essa é a minha preocupação, além do que já foi noticiado aqui também mais cedo sobre os templos religiosos e outras coisas que a gente precisa tratar para, de fato, combater a contaminação das pessoas e poder aliviar o nosso sistema de saúde que está em colapso. Vereador, tudo bem? Boa tarde, é uma alegria recebê-lo aqui no Jornal Brasil Central. Quando o senhor fala dessa ideia de se colocar o transporte escolar, como é que seria a forma de pagamento desse pessoal? Qual que é a sugestão do senhor para isso? Meu amigo Reginaldo Júnior, prazer é meu, agradeço mais uma vez o convite. Uma honra recebê-lo aqui. A sugestão é simples. Obrigado. A sugestão é simples, Reginaldo.
a gente passaria, né, essas pessoas, ao invés de comprar ali na hora o seu City Pass, poderiam pagar diretamente para esses motoristas, né, o mesmo valor da tarifa. Essa é a nossa sugestão, justamente para simplificar. Se não for aceito, eles podem também passar a receber como recebem hoje o transporte coletivo, com aquelas maquininhas. Isso demoraria mais um pouco. Por isso, a gente quer simplificar mais e que o cidadão pague o mesmo tanto mais para esses motoristas e eles possam andar ali todos sentados com muito mais segurança que a gente vê nos ônibus hoje. Eu fiz um levantamento mais cedo para falar aqui no Jornal Brasil Central de tudo que já foi pago a essas empresas e ainda assim continua esse serviço vergonhoso. Só a Prefeitura de Goiânia, no mês passado, foram R$4.500.000. Esse mês, provavelmente essa semana ainda, terá um repasse de mais R$3.300.000. O governo do estado tem repassado mensalmente em torno de R$1.300.000 a essas empresas a título de socorro, gente. Fora o que elas já recebem do usuário. E mesmo com tanto recurso, e mesmo com tanta ajuda, o serviço não melhora. Quer dizer, nós vamos buscar uma solução ou nós vamos aguardar cada dia uma boa intenção deles? Eu já acho que não. Ou a gente parte para essa segunda opção, ou a gente vai ficar sofrendo e contaminando mais gente. Então, dentro disso, já contando para vocês o que eles receberam, a gente já sabe o serviço que eles prestam, nós temos que tomar uma atitude. Então, por isso, eu pedi ao prefeito que faça essa reunião para a gente deliberar junto. Uma vez que a CDTC, e ali, Reginaldo, você sabe muito bem, a CDTC é composta por membros do governo do estado, da Prefeitura de Goiânia, da Prefeitura de Aparecida, de Senador Canedo, de todas as outras prefeituras que compõem a região metropolitana. Então, a partir dali, seria uma decisão muito inteligente, pensada com todos os governantes da região metropolitana. Essa é a nossa ideia. Inclusive, já sabendo que o próprio prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, se declarou favorável ao fechamento do transporte coletivo, que seria uma outra opção. Talvez essa seria a mais radical. Antes disso, nós poderíamos pensar no auxílio das vans escolares e também na cobrança de tudo isso que tem sido recebido por essas empresas. Elas têm que prestar conta, né, Reginaldo? Na Câmara Municipal, quem é o representante? É o senhor? Isso. É o senhor. E na Assembleia Legislativa? Lá é o Alisson Lima. O Alisson, né? Que representa a Assembleia na CDTC. Ainda bem que lá na Câmara Municipal não é a Ava Santiago, porque ao invés dela visitar, por exemplo, o caso do transporte coletivo, o vereador, fazenda. Ela estava mostrando gado na fazenda, fazendo piadinha com Covid, uma doença tão grave, né, que a gente tem perdido pessoas tão queridas, no caso, inclusive, do seu pai, que era um amigo que a minha família tem, e um cara que levava alegria onde ele estava. Eu acho que a vereadora Ava Santiago ela deveria se espelhar em casos como esse do senhor, inclusive, vereador, de se preocupar com o transporte coletivo, ao invés de fazer piadinha com gado, mostrando gado sem máscara, sabe? Eu falei para ela, na rede social dela, não tem nada falando, nos últimos dias, não tem nada falando desse transporte coletivo. Pelo contrário, tem piadinha. Vereadora, tem pessoas ali que estão pegando Covid indo trabalhar. Essas pessoas não estão pegando Covid nos bares, né? Bares lotados ou sem máscara. Essas pessoas estão de máscara. Olha a situação. Eu peço ao pessoal do Twitter aí para mostrar essas imagens novamente, Jean. Sabe? Não é hora de piada, né? Isso é hora de conversar sério. Eu fico feliz do vereador que tá preocupado com essa situação, né? Importante, tá? Exatamente. Até dentro disso que você acabou de dizer, Júnior, eu quero fazer uma pergunta para o vereador, antes desejando a ele um bom dia e agradecendo essa entrevista que ele está nos concedendo. Vereador, o senhor acabou de dizer, né, no início da sua fala, que a Câmara está fechada, não está tendo atividades por causa da questão da pandemia. Você não acha que o poder público, nesse momento, tem que estar à frente, com mais efetividade, né? Estou me referindo a todo o corpo de vereadores, são 35 vereadores ao todo. Eu estou vendo o senhor trabalhar, está aqui nesse momento trabalhando, mas eu me refiro ao todo da Câmara, que tem uma responsabilidade de fiscalizar
a prefeitura, de exigir, de cobrar da prefeitura um melhor atendimento à população. A gente vê uma questão como essa da vereadora do PSDB, Ava Santiago, que em vez de estar trabalhando em prol da população, está fazendo piada, chamando o povo de gado, quando, na verdade, eu, de uma forma respeitosa, acho que ser tratado como gado é que o povo goianiense vem sendo tratado dentro desses currais e desses ônibus que formam o transporte público da região da Grande Goiânia. O senhor tem a dizer? Eu tenho sentido a Câmara dos Vereadores muito omissa nesse momento. Não estou especificando A nem B, é como um todo. O senhor poderia nos dizer algo a respeito? Claro, Jean. Primeiro, quero agradecer as palavras do Júnior. E realmente, né, foi um baque para a gente. E eu peguei toda essa dor de ter perdido meu pai, Júnior, e tenho trabalhado, canalizado ela para resolver os problemas dessa pandemia. Eu não quero que ninguém passe o que eu passei. Inclusive, cobrando, Jean, do prefeito a solução que, na minha visão, é a vacina. Fora dela, existem poucas outras formas de resolver esse problema, né? Uma delas é esse isolamento inteligente e a gente teria que contar com a ajuda de todos. Eu lamento também, Júnior e Jean, a situação que foi relatada de uma colega vereadora que eu não sabia. Mas nós estamos de cá fazendo a nossa parte. Eu concordo também que deveríamos ter muito mais ferramenta de cobrança, Jean. E você falou tudo. A Câmara tem mais que pode... Está cortando um pouco, vereador. Vereador, a internet tá ruim, eu peço desculpa a interrupção, repetir, né? A gente vai reestabelecer o sinal. Enquanto isso, vamos acionar os nossos comentaristas. Rafael Brasil tá ok aí, produção? Tá tudo ok? Queria que ele falasse sobre a questão do transporte coletivo em Goiânia. Como que você vê essa situação, Rafael? Eu até queria fazer uma pergunta para o vereador Lucas Quitão, porque a pandemia ela acabou colocando uma lupa em cima de alguns problemas antigos que nós já tínhamos aqui na capital, mas que acabavam mascarados pela má gestão pública. E um desses pontos é a saúde, que a gente já tem padecido aí constantemente, e o outro ponto é o transporte público. A decisão do juiz que obrigou com que as empresas de transporte público colocassem todos os passageiros sentados, ela é muito acertada, porém eu não sei se ela leva em conta o custo, a logística para que isso aconteça, porque não basta só dar uma canetada e esperar que as empresas consigam atender aquela decisão judicial, porque falta ônibus, e na verdade a gente está falando justamente de um problema de modal de transporte que é a capital. Talvez agora nós devêssemos discutir a criação de outros modais de transporte, né? A utilização ou reutilização das bicicletas, que foi suspendida aqui na nossa capital, outros meios de transporte, o vereador Lucas Quitão bem mencionou aí, a ação de vans escolares, no momento de desafogar o nosso sistema de transporte, que já é extremamente sobrecarregado, é uma saída, assim, muito válida, é muito simples, ela é muito matemática. Mais aglomeração. Mais ônibus, menos aglomeração. Mais opções de modais de transporte, e a gente não pode se limitar tão somente ao ônibus, menos aglomeração, mais qualidade de vida para a população, menos gasto, né? E outra observação interessante que foi colocada aqui no debate foi sobre a decisão de suspender, ou a iniciativa de se suspender o transporte público. Eu fico abismado como algumas pessoas têm alguma compreensão errada sobre como elas podem, Martiniano e demais debatedores, propor algumas soluções. A gente tem que lembrar que o transporte público, ele o Jean, Reginaldo, ele é um serviço essencial, garantido inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor. É um serviço essencial garantido ao consumidor. Eu, como consumidor, você que está aí nos acompanhando como consumidora, que precisa... E o problema disso aí também é o seguinte, além de ser um serviço essencial, ele é um serviço mal prestado, mal fiscalizado, pessimamente fiscalizado, e não é por essa administração, mas a CMTC, se você pegar o histórico da CMTC, a minha sugestão para essa planilha é colocar, o doutor Rafael, colocar carbono
na planilha, porque a planilha ela sempre vai ser a mesma. Agora, a resolução, ela nunca vem, viu, Rafael Vasconcelos? Sim, Martiniano Cavalcante, a sua análise. Deixa eu fazer uma colocação sobre isso, bem curta. Pois não, para passar a bola. Eu falei do Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor fala, lá no artigo 6º, que é um direito básico do consumidor, a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos. A gente percebe que isso, de fato, não acontece, né? Obrigado, Martiniano Cavalcante. Bom, muito bem. Vejam só, nós estamos diante de um problema que revela a natureza, a causa, a gravidade da crise que nós estamos vivendo. E a crise que nós estamos vivendo, ela tem como causas principais a falta de liderança, a falta de planejamento e a falta de capacidade de intervenção estatal. Imagine, vamos pegar Goiânia, uma cidade apenas. O prefeito, os empresários, os prefeitos do entorno, os usuários, o poder público, além do prefeito, a Câmara, a representação política, teriam necessariamente que contar com os meios alternativos. Bom, o ônibus pode parar? Pode, numa circunstância, se você garantir às pessoas outra condição melhor, sanitariamente melhor para isso, para que ela se desloque até o seu trabalho. Mas isso é impossível, porque o Estado não tem orçamento, não há discussão, houve discussão do orçamento de guerra, por exemplo. Vamos ver aqui onde é que as coisas pegam. O seu Guedes, no dia 10 de março do ano passado, liberou 1,3 trilhões de reais para o sistema financeiro, alegando que isso era para blindar a liquidez do sistema financeiro dos 5 bancos, conhecidos, famosos. Pois bem, depois da discussão de cada recurso para a saúde, para as questões sociais, e sobretudo para o auxílio emergencial, foi um parto doloroso. E ainda agora, no retorno do auxílio emergencial, a chantagem sobre servidores públicos, sobre corte de recursos, que vem apenas do sistema financeiro. Sem Estado, e essa lógica do Estado zero, Estado mínimo, leva ao sucateamento e à impossibilidade de atendimento de serviço. É a primeira coisa. Diante do que nós estamos, então, o que fazer? É o que eu digo. Olha só que situação trágica essa cena que tu está vendo aí no transporte, meu amigo, minha amiga. Olha só que loucura. Isso aqui, para resolver, nós precisamos de juntar os agentes políticos, ir atrás dos recursos necessários, sejam eles quais forem. Seja a mobilização do Uber, seja a mobilização dos usuários do transporte estudantil que estão parados, dos motoristas, e seja a redução da população do IPK, do índice de passageiro por quilômetro, dentro desses ônibus. Agora, como muito bem disse aí o Rafael, seu xará, é preciso que isso tenha quem banque o custo. E hoje não há um pai dessa criança. E não é só em relação ao transporte. Aqui está em debate a concepção de Estado. Eu quero terminar essa minha fala sobre isso dizendo que isso aqui não é intervencionismo. Isso aqui é planejamento, é responsabilidade pública, é projeto de país. Nós fomos pegos numa situação de desmantelo, que vem desde o Fernando Collor. A redução dos recursos necessários para atender esse problema. E a pandemia nos pegou de calça curta e deixou grave. Por último, quero dizer o seguinte, eu nunca fiz uma agressão aqui. Da minha boca não saiu agressão, mas nos meus ouvidos entraram. E você que está ouvindo percebe muito bem as coisas. Você não é tolo, sabe? A natureza do debate. Quem se arvora de alto nível e etc., é quem comente essas grosserias aqui no programa. Eu nunca disse aqui, nunca chamei a Coronavac de vacina chinesa, comunista. Porque isso é desonesto intelectualmente. Vamos focar no tema, por gentileza. Mas veja, é a minha segunda questão. Eu recebi trocentas toneladas de acusações críticas. Você quer falar sobre isso? Então, por exemplo, a crítica unilateral em relação à fala do Lula. A crítica é insuficiente, absolutamente parcial em relação ao que foi a política econômica, embora com alguns aspectos corretos do que diz respeito a Dilma. Elas vão sendo colocadas. Fica difícil, tudo bem, ok. Mas eu quero só terminar sobre essa questão. Eu não uso isso como um elemento de debate. Se eu quisesse ficar levantando bola... Martiniano, 2 vezes você falou que ia terminar a fala. Eu preciso seguir aqui, porque a gente tem outras pautas. Por gentileza, Martiniano. Só não para seguir, vou dizer uma coisa. Quem está ouvindo aí sabe, cronometra, quem falou mais nesse programa.
Cronometra. É simples. O tema é outro agora, Martiniano. O tema... Eu te dou uma frase para você concluir, se você quiser, educadamente, Martiniano. Educadamente, como sempre fiz. Tratemos de maneira equânime aqueles que falam, para que o debate flua e com a abordagem de todos os temas. Não é justo no debate que alguém aborde 10 temas, tenha 10 intervenções e outra pessoa tenha 2. Tudo bem. Você está convidado para estar aqui pessoalmente conosco, porque aí fica mais fácil a gente dar esse equilíbrio. Embora suas falas... Maravilha. Então tá bom, tá convidadíssimo. O encontro entre Martiniano Cavalcante e Jean Lopes ao vivo. Aí vocês vão ter uma igualdade total. E quando acabar a vacina, Rafael, eu e você, nós vamos levar os dois para uma churrascaria. Vamos convidar o vereador Quitão, vamos convidar o Rafael. Sim. E nós vamos selar a paz disso aí. Vamos nos despedir aqui. Eu só queria falar rápido, muito rápido mesmo, o seguinte. O programa vai ficar na internet, no YouTube. Eu peço a todos os ouvintes, se lá está alguma agressão minha, eu xingar alguém, rotular alguém, ou eu alterar a voz, no sentido não de colocar ênfase, que eu coloco, mas de gritar, de bater na mesa, como foi feito aqui. Eu trato todas as pessoas com o maior respeito. Eu acho que quem tem que bater na mesa é o pessoal do transporte coletivo, viu, vereador Quitão? O que você acha disso? Amanhã a gente vai resolver esse problema aqui, que são duas pessoas muito educadas. Rafael, quem tá precisando de bater na mesa é o povo. Sim. Ninguém tá aguentando esse transporte coletivo desorganizado, uma fiscalização que não tem... sem rumo. E a planilha, como eu disse ao doutor Rafael, a planilha que se você colocar carbono na planilha... É a mesma planilha, o problema continua, a planilha como resposta é a mesma de trás de um computador. Nós precisamos de soluções práticas, transporte coletivo, é o debate agora. Vereador Quitão, o que a gente vai fazer para a gente resolver esse problema? A gente precisa de uma solução, hein? Bom, Júnior, desculpe aí pela conexão. Eu, retomando a resposta, quero dizer ao Jean sobre o nosso trabalho. Mesmo fechado, nós estamos fazendo o possível para poder continuar na fiscalização disso, que para mim é o que está mais errado nesse contexto todo de combate à pandemia. Não adianta a gente sobrecarregar o comércio, quando eu disse mais cedo, se no transporte coletivo o vírus corre solto. E aí, concordo com a fala de todos os debatedores aí que me antecederam, Júnior, principalmente quando diz no que fazer. E aí eu divido com vocês uma frustração que eu tenho, que nós precisamos, inclusive, da intervenção do governo do estado e também dos prefeitos da região metropolitana. Quem fiscaliza o transporte, pessoal, é a CMTC, a Companhia Metropolitana dos Transportes Coletivos. Ela é de maior parte das suas ações do município de Goiânia, mas também o restante do governo do estado. Então é uma responsabilidade mútua. Mas, infelizmente, essa companhia que fiscaliza o transporte, gente, ela é mantida com repasses do consórcio das empresas, ou seja, quem fiscaliza as empresas depende financeiramente delas. Então, esse é o problema de todo o sistema, que eu falo, olha, não adianta a gente fazer dessa forma, porque nunca vai funcionar a fiscalização, sempre vai haver essa vista grossa que a gente está vendo acontecer, mesmo com o Ministério Público atuante, a Defensoria Pública também, a Câmara Municipal e a gente em cima, a imprensa aí, fazendo a parte dela, continua escrachado o tanto que o nosso transporte coletivo é desorganizado. Vereador. E para completar, Rafael... Oi. Pois não, para concluir, eu já agradeço a sua participação, muito obrigado, a gente tem outros assuntos, outros temas aqui, mas eu agradeço a coragem, de colocar a cara e mostrar para a sociedade o que a Câmara Municipal tem feito, o que o senhor tem feito ou deixado de fazer, Sempre é o nosso questionamento. Vereador, muito obrigado. Eu que agradeço, mas eu só queria dizer isso mesmo. Vamos fazer a nossa parte. Eu acho que um grande problema hoje é o transporte. Nós temos que unir forças para isso. E eu sempre chamo a atenção porque nós dependemos dos governantes para resolver esse problema. E o povo me cobra isso todos os dias. Eu acho que vocês sofrem isso da mesma forma e vamos estar juntos. Da minha parte, contem comigo integralmente. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e parabenizo pelo jornalismo coerente e responsável que fazem. Muito obrigado ao vereador Lucas Quitão, sempre muito gentil, muito educado para responder os questionamentos aqui, especialmente do cidadão.